Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Hoje eu vou ser um pouco mais breve, eu acredito. E aí, já para não perder tempo, abra a Bíblia de vocês, ou então leia aqui no telão, Mateus 13. Eu quero meditar um pouquinho com vocês antes de entrar realmente no assunto que eu quero falar com vocês hoje. E aí nós vamos ler Mateus 13, do 4 ao 8, e depois vamos seguindo ainda do 19 ao 23. Diz assim: enquanto realizava a semeadura, parte dela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a devoraram. Outra parte caiu em terreno rochoso, onde havia uma fina camada de terra, e logo brotou, pois o solo não era profundo. Porém, quando veio o sol, as plantas se queimaram, e por não terem raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Estes, ao crescer, sufocaram as plantas. Contudo, uma parte caiu em boa terra, produzindo generosa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Agora do 19 ao 23. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado em terreno rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a aceita com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, resiste por pouco tempo. E quando por causa da palavra chegam os problemas e as perseguições, logo perde o ânimo. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Mas enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outros 30 vezes mais do que o que foi semeado. E eu quero falar com vocês justamente sobre esses 4 tipos de pessoas que a Bíblia nos mostra que ouviriam a palavra de Deus. Existem 4 tipos de pessoas e a gente vê aqui logo a primeira pessoa, que é aquela pessoa que a semente foi caída à beira do caminho. E aí, para entendermos quem é a pessoa da beira do caminho, nós precisamos entender primeiro o que era o caminho. E o caminho, eu estava lendo um pouco a respeito de comentários históricos e culturais. O caminho, ele era como se fosse um carreirinho, não sei se vocês já viram aqueles carreirinhos da roça, e ele atravessava toda a plantação. E aí acho que algum de vocês aqui, ou todo mundo, não sei, já entrou em uma horta, e já viu que numa horta tem aqueles caminhozinhos, que é para as pessoas não pisarem na plantação. Ou então até aquele caminho da roça, que antigamente, quem é um pouco da minha idade, eu não sou muito velha, mas quem é da minha idade, lembra que aqui em Campos Belos tinha vários lugares que a gente passava por carreirinhos. E aí não tinha nada, tinha só o carreirinho para você poder passar. E aí o mais interessante é que se vocês pararem para pensar e para avaliar esse caminho, esses carreirinhos, eles não nasciam nada naquele lugar. De tanto as pessoas pisarem naquele lugar, não nasce nada. E a gente passava no carreirinho, não tinha nada, e do lado tinha planta, tinha mato, tinha tudo. Mas naquele carreirinho pisado, não tinha nada. Então, o que nós entendemos com o caminho? Aquele lugar que é muito pisado, que é muito povoado, que passa muita gente, muito movimentado, se torna um solo infrutífero. Porque muita gente pisa lá. Tanto é que se a gente parar de pisar por um certo tempo, começa a nascer coisas ali. Começa a nascer planta, começa a nascer mato, nasce tudo ali. Mas enquanto ele está sendo pisado, não nasce nada. E assim também é a nossa mente. É a mente da primeira pessoa, que é aquele que a semente caiu à beira do caminho, sabe? As nossas mentes estão tão movimentadas, tão povoadas, que nós não conseguimos gravar, guardar nada em nós. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece direto. Eu acredito que eu preciso até meditar um pouco mais, porque talvez eu esteja me enquadrando nesse primeiro tipo de pessoa. Quando você está ali com o celular na mão e a TV ligada, e aí alguém chega e fala alguma coisa com você, e você até escuta. E às vezes você até concorda, mas no automático, porque na verdade você não entendeu nada. E essa é a primeira pessoa. A mente dela está tão carregada, tão povoada, que ela até escuta, mas ela não entende nada. Está impossibilitada de entender alguma coisa, porque ela quer fazer tudo de uma vez só, todas as coisas de uma vez só e em um único tempo.
E a nossa mente não consegue fazer isso. Eu estava até vendo uma vez uma mentoria que eu estava fazendo, que o pato ele é desse jeito, né? Ele faz de tudo um pouquinho, mas ele não se especializa em nada. Ele anda, ele voa, ele nada, mas você não vê falar, o pato é o melhor nadador do mundo. O melhor animal que nada é o pato, não. O melhor animal para voar é o pato, não. Ele faz de tudo um pouquinho, mas bem ele não faz nada. E essa é a primeira pessoa, a pessoa da beira do caminho. A segunda pessoa, o segundo tipo de pessoa, fala que é aquela semente que caiu em um terreno rochoso, onde até havia uma pequena camada de terra. E eu estava olhando, o solo palestino, antigamente, ele era desse jeito. Muitos lugares do solo palestino era assim. Quando o agricultor olhava, ele até achava que era um solo bom, mas se ele não preparasse o terreno, ele só descobriria que aquele solo era rochoso por baixo da fina camada de terra, depois que ele já desperdiçava a semente. E esse é o segundo tipo de pessoa. Aquela pessoa que você olha e fala, cara, que pessoa produtiva, mas não. Por baixo daquela fina camada, ela tem um terreno rochoso. E aí, a semente até brota, mas ela morre, porque ela não tem raiz. Talvez a pessoa até escuta e entende, mas ela não cria profundidade nenhuma em Deus. Então, essa segunda pessoa são pessoas sem raiz, são pessoas vazias, rasas em Deus. E aí são como pessoas, não sei se vocês já viram, acho que ninguém nunca viu, né? Uma casa sem fundamento. Esse segundo tipo de pessoa é como uma casa sem fundamento. Imagina aí, uma casa sem base nenhuma, construída daqui. No primeiro vendaval que vem, ela desmorona. Essa é a segunda pessoa, o segundo tipo de pessoa. Ela não consegue se aprofundar naquilo que o Senhor tem. E no primeiro vendaval, no primeiro tipo de probleminha, Deus não me quer, Deus não me ama, desisto. E ela desiste de tudo. O terceiro tipo de pessoa é aquela semente que caiu entre os espinhos. E aí a Bíblia fala que essa pessoa ouve a palavra, mas ela está tão conectada com as coisas do mundo. O coração dela está tão preso nas paixões dessa terra aqui, no dinheiro, na fama, em tudo. E todas essas coisas conseguem fazer com que a palavra seja apagada. E ela também não cria profundidade nenhuma. Também foi uma semente desperdiçada. Agora entra o quarto tipo de pessoa. O quarto tipo de pessoa é a boa terra. É aquela pessoa que ouve a palavra, entende a palavra e gera frutos. E aí, se a gente parar para pensar em uma árvore que gera fruto, é muito demais. Sabe, a árvore, quando ela gera um fruto, se o fruto não for comido e ele cair, ele não desperdiça. Porque ele gera uma nova árvore que vai gerar novos frutos. Essa é a boa terra. Se você não servir para alimentar alguém, você vai criar uma nova árvore que vai alimentar alguém. Mas o seu fruto nunca será desperdiçado. Amém? Então, nós entendemos aqui 4 tipos de pessoas. A primeira, que é a pessoa da mente carregada. A segunda, que é a pessoa, que é aquele tipo de pessoa que não tem raiz, rasa. E eu não sei se vocês ainda se lembram que uma vez eu falei para vocês uma frase do Spurgeon, que ele fala que o convertido que nasce emocionado, ele morre quando a emoção acaba. Essa também é a segundo tipo de pessoa. Sabe, não nasça, não queira você nascer emocionado, porque quando a emoção acabar, você vai morrer junto com a emoção. E aí então, primeira pessoa, a mente carregada. Segunda pessoa, a mente emocionada, a pessoa rasa, sem raiz. A terceira pessoa, a pessoa que é aquela apaixonada pelo mundo. E a quarta, que é a pessoa frutífera. E aí, diante disso, eu quero fazer para vocês 2 perguntas. A primeira, agora que vocês perceberam que existem 4 tipos de pessoas, qual será o tipo de pessoa que você vai representar aqui nessa noite? Com tudo que você já ouviu e com tudo que você ainda vai ouvir. Ou talvez não só hoje, nas próximas ministrações que vocês ouvirem. Que tipo de pessoa você será? A escolha é sua. Você pode ser a da mente cheia, você pode ser a pessoa emocionada, você pode ser a pessoa apaixonada, você pode ser a pessoa frutífera. Está em suas mãos escolher. E a segunda pergunta, que tem tudo a ver com isso aqui, é: você está no culto ou você está cultuando? Posso ouvir um glória a Deus de vocês, gente? Vocês não estão no culto ou vocês estão cultuando? E aí, já que nós falamos sobre pessoas, nós vamos entrar agora no assunto que eu realmente queria falar com vocês. Isso era só para vocês entenderem a importância de vocês
se posicionarem com relação ao que vocês vão ouvir aqui. Porque talvez vocês saiam de casa e falem, hoje eu vou só me alimentar. Eu não quero servir naquela plataforma, eu não quero cantar, eu não quero ministrar. E pronto, eu vou lá só para ouvir, eu escuto e volto para minha casa e está tudo resolvido. A mesma responsabilidade que eu tenho estando aqui, vocês têm estando aí. Se a gente trocar e colocar vocês aqui e eu aí, a responsabilidade continua a mesma. Amém? Então vamos lá. Nós falamos aqui de uma pessoa com a mente carregada. E aí eu vou tentar levar para vocês, cada tipo de pessoa dessa, a uma área daquilo que eu quero falar com vocês hoje. Uma pessoa de mente carregada nos remete à área de pensamentos. A segunda e a terceira pessoa, que uma é emocionada e a outra é apaixonada, nos remete à área da emoção. E a quarta pessoa, na verdade, que é aquela frutífera, nos leva à área do comportamento. E para a psicologia, existe um ciclo. E tudo começa aqui, no nosso pensamento. O nosso pensamento gera uma emoção e a emoção gera uma atitude. Entenderam? Nosso pensamento gera uma emoção e a emoção gera uma atitude. E aí em Romanos 12, 2, não vou nem abrir para ser um pouco mais rápida, fala que para sermos transformados, teremos que ter uma renovação de mente. E o próprio Paulo, ele fala para a gente em Filipenses, é como se ele falasse assim, ei, no que você está pensando? No que você está pensando, no que for bom, no que for justo, no que for honesto, pense nisso. Sabe, eu acredito que se fosse traduzido por nós, hoje cheio de gírias e de cara, acho que não seria só no que for bom, no que for justo, talvez estaria escrito assim, ei cara, no que você está pensando? Para de pensar nessa baboseira, enche a sua mente, o seu pensamento de algo que seja bom, porque é daqui que vai seguir todas as outras coisas, daqui é que vem as suas ações. E talvez você tenha feito coisas ruins e fala, meu Deus, eu preciso mudar o que eu tenho feito, eu não posso agir desse jeito. E você só tem orado para parar de agir daquele jeito, mas tudo começa aqui. Porque quando alguém quer matar o outro, a pessoa não chega e mata. Tudo começa em um ódio, em um sentimentozinho que começa aqui dentro da nossa mente. E aí você começa a ter raiva da pessoa, e você começa a pensar que vai matar aquela pessoa. E você começa a odiar, e aí aquele pensamento vai gerando um sentimento de raiva contra a pessoa. E aquele sentimento cresce tanto que vira em um comportamento. Agora eu mato a pessoa. Tudo começa aqui. Paulo já sabia que tudo começava aqui, ele já alertou a gente. Pensa no que for bom, no que for justo, no que for honesto. Então é como se ele falasse, ei, cuida do seu pensamento. Porque é daqui que procedem todas as outras coisas. Amém? E aí nós precisamos pegar os nossos pensamentos e submetê-los a Deus. Tem um livro que, inclusive, se vocês quiserem anotar, vocês não vão se arrepender, eu garanto, para vocês comprarem e ler. Talvez você está lendo um e não tem o próximo que você vai ler, já coloca ele em sua lista. E o nome do livro é Feche a Matraca. É um livro até novo, eu acredito. E aí, nesse livro, o autor, que é um pastor, o Steven, ele fala muito a respeito disso. Eu acho que vocês já viram lá naqueles desenhos do Pica-Pau, quando ele está fazendo alguma coisa ruim, fica um diabinho aqui e um anjinho aqui. E o diabinho vai e fala, faz. E o anjinho fala, não faz. E aí o autor fala sobre isso. Ele fala, eu queria muito ter um diabinho aqui e um anjinho aqui. Porque eu ia fazer isso com o diabo. Puf, ia ficar só o anjinho, estava tudo certo, tudo resolvido. Só que sabe qual que é o problema? O problema é que o diabinho não fica aqui. Ele fica aqui, Ele fica aqui, dentro de você. E uma notícia pior ainda, talvez nem é o diabo, é você mesmo. Talvez o culpado é você mesmo, nem seja o diabo, seja você o responsável pelas ações que você está tendo. E aí ele fala pra gente que nós temos uma matraca dentro da nossa mente. E enquanto nós ficarmos ouvindo muito essa matraca, nós não escutaremos a voz de Deus. Sabe, você precisa silenciar a sua matraca. Silencia essa matraca que você com certeza vai começar a ouvir a voz de Deus. E isso é submeter os nossos pensamentos ao Senhor. E aí agora eu quero falar com vocês a respeito de algo que afeta muito uma grande distorção nos nossos pensamentos. E eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso. Todo mundo que está vivo já passou por isso. Quem nunca passou, eu acredito que vai passar um dia. Eu já passei. E eu acredito que vocês também já tenham passado. Vamos abrir 2 Samuel 4:4.
Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos, quando chegou de Jezreel a notícia de Saul e Jonatas, a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. E aí o que eu quero falar com vocês hoje à noite, que é uma coisa que muda muito os nossos pensamentos, é a rejeição. É uma ferida chamada rejeição. E todos nós já passamos por isso. E a notícia que eu quero dar para vocês é que todos nós somos inocentes. Você é inocente, eu sou inocente. Porque algum dia já nos deixaram cair assim como deixaram Mefibosete. Ou vocês acham que ele pediu para ficar aleijado? Ou vocês acham que ele pediu para ser deixado cair? Não, ele não pediu. Mas na pressa a ama acabou derrubando aquele menino e ele se tornou aleijado. E aí, todos nós somos inocentes. Vocês não são culpados da rejeição, dessa ferida que fizeram em vocês. É claro que vocês vão poder escolher o que vão fazer com ela. Mas ao ponto de ter sido rejeitado, vocês não têm culpa nenhuma até esse ponto. E aí, depois que Mefibosete caiu, fala pra gente que ele ficou aleijado. E é isso que a ferida da rejeição faz com a gente. É isso que ela faz comigo e com você. Ela nos deixa aleijado. Ela nos impede de andar sozinho. E aí agora nós não podemos andar sozinho e pior, nós vivemos escravos da opinião dos outros. Você se torna escravo da opinião dos outros, sabe? Deus tem algo muito grande para você viver. Deus tem algo para você fazer. Só que você está preso na coleira da opinião dos outros. E aí você não vive tudo que Deus tem para você. Porque aquela coleira tem te prendido. E aí você se importa tanto com os outros. Em Provérbios 29 fala que o temor às pessoas é uma armadilha. O temor, a opinião dos outros é uma armadilha. Você vai e fica preso. Você não sai dali. E aí Deus tem algo muito grande para você viver. Ele fala, eu quero que você vá longe. Mas aí você fica preso naquela armadilha da opinião dos outros. E você fala, meu Deus, o que vão pensar de mim? Nossa, eu tenho que fazer isso. Mas o que as pessoas vão falar? Não. Elas vão achar isso e isso e isso. É melhor não fazer, é melhor ficar quietinho aqui. E você fica preso em uma coleira. Deus te fez um leão. E aí vem a rejeição, a ferida da rejeição, e te coloca uma coleira segurada por uma outra pessoa. Imaginem aí, um leão preso por uma coleira. E aí tudo isso é causado pela rejeição. E talvez vocês agora estejam se perguntando, tá, mas o que é a rejeição? A rejeição ela é a causadora de traumas. E aí vocês talvez estejam querendo entender melhor o que é um trauma. E aí, para ficar mais claro para vocês, vamos imaginar que o Thaleson venha e encoste em mim e me dê um murro. E ele me bateu. E isso aqui doeu. E doeu muito. E pode ser até que fique roxo. Pode ser até que abra um buraco, sendo assim, bem pensando em tragédia, né? Talvez até afunde aqui o meu braço. E cria uma ferida. E vai doer. Doeu, sim, doeu muito. Só que com o tempo isso aqui sara. Com o tempo, essa ferida vai sarar e não vai doer mais. Só que a ferida sarou, mas eu tenho a memória da ferida. E isso é o trauma. Não está doendo mais, só que eu ainda tenho a memória daquilo me machucando. E aí, quando isso acontece, nós podemos ter 2 tipos de reação. Quando você é ferido, você vai ter 2 tipos de reação. Ou você vai partir para o vitimismo e falar, ai, ele me bateu, nossa, está encostando uma pessoa ali, ela também vai me bater. Então agora eu vou me afastar. Eu vou me esconder das pessoas porque eu lembro tanto que doeu e eu não quero que doa mais. Eu vou me esconder das pessoas para que isso não aconteça mais. Ou você vai partir para a área da rebelião, da rebeldia, onde você fala, me socaram, né? Tem alguém encostando, eu vou socar primeiro. Porque se eu socar primeiro, a pessoa não vai me socar. Eu vou proteger a minha vulnerabilidade de apanhar daquela pessoa socando ela de volta. E a gente faz muito isso. Eu lembro que quando eu era bem mais novinha, eu escutava muito os meninos na minha escola falar isso, sabe? Fulano brincou comigo, agora eu vou brincar com todo mundo. E talvez vocês até conheçam uma pessoa assim.
brincaram comigo, eu tive um relacionamento com alguém, essa pessoa me traiu e me fez de boba, agora eu vou fazer isso com todo mundo. Geral que se cuide, porque eu estou solto. Agora eu vou ferir todo mundo, e eu não estou nem aí para ninguém, não me feriram, agora é a minha vez de ferir todo mundo. Essa é uma pessoa que partiu para a rebelião. E também, todo mundo aqui conhece alguém que partiu para o vitimismo. Um amigo me feriu e agora eu não quero mais fazer amigos. Sabe, talvez eu vou fazer uma amizade, essa pessoa vai me trair também. Essa pessoa, eu vou contar um segredo para ela, ela vai fazer igual aquela lá atrás, que contou meu segredo para todo mundo. Eu não conto mais segredo para ninguém. Porque uma pessoa me traiu, agora eu não confio em ninguém mais. Porque o meu marido me traiu, agora eu separei dele, eu não caso com mais ninguém, porque todos os homens vão me trair. Nenhum homem mais é digno da minha confiança. Ou então, ele me traiu, fulano me traiu, tá, então agora eu vou trair todo mundo também. Agora as pessoas que me segurem. E aí, se você se esconde atrás de uma rebeldia, ou atrás também de um vitimismo, eu quero falar para vocês que esse não é você. A pessoa rebelde não é você. A pessoa que se vitimiza também não é você. É apenas algo que você criou, um escudo que você criou para se proteger de uma rejeição. E aí, ainda em 2 Samuel, só que agora no 9, vamos entender o que aconteceu ainda com o Mefibosete. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos pés. Só uma pausinha aqui antes da gente finalizar. Outra coisa que Satanás criou para tentar roubar o nosso valor também é a rejeição. Não sei se vocês perceberam, mas quando Davi perguntou: resta alguém ainda dessa família? Vem Ziba e fala: resta um, ele é aleijado dos pés. Sabe, talvez isso tenha acontecido com você. As pessoas olham para você e falam: aquela menina, a bastarda. Aquele fulano, o homem que não dá certo com ninguém. Aquela menina que não fica em emprego nenhum. Aquele homem que rouba todo mundo. Isso Satanás quer fazer. Ele quer pegar uma ferida que foi causada em você e quer colocar como sendo a sua identidade. Pare e pense um pouco se já lhe foi atribuída alguma coisa que fizeram com você como a sua identidade. Não aceita isso. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Marqui, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Vou parar aí para a gente não perder muito o foco. Não sei se vocês também prestaram atenção quando lemos aqui, eu até mudei um pouco a entonação de voz para vocês prestarem mais atenção nessa parte. Mas, cara, olha o que essa ferida conseguiu fazer com esse rapaz. Quem era Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonatas.
Jonatas era filho do rei Saul. Quem era o Mefibosete, gente? Mefibosete era um príncipe. E olha o que esse príncipe declara para o rei Saul: eu, um cão morto. Cara, o que a rejeição fez com esse rapaz? A rejeição fez um príncipe se ver como um cão morto. E quantas pessoas, talvez até nós, temos uma visão distorcida da gente. Sabe, quando Deus nos adotou, Ele declarou para os céus e para o inferno: você é o meu filho. Quem é você? Príncipe e princesa. Vocês são filhos do rei. Deus declarou para os céus e para o inferno. Todo mundo espiritual já sabe quem você é. O céu sabe que você é filho de Deus. O inferno sabe que você é filho de Deus. Talvez agora só falta você saber quem você é. Você é um príncipe. Você é uma princesa. E não cabe título menor do que isso nenhum a você. Rejeição nenhuma que te fizeram no passado, traição nenhuma que te fizeram no passado, vai conseguir te dar uma atribuição melhor, menor ou igual a essa. Você é um príncipe. Você é filho de um rei. E aí talvez você fala: cara, eu não mereço isso. Você merece isso. Você é filho do rei. Você é um príncipe. Você é o filho do rei de tudo. Ele governa tudo. Ele é o seu pai. Por que você se sente menos? Por que você se coloca em uma situação inferior àquilo que Deus já te deu? Sabe, por muito tempo, eu tive um complexo de inferioridade. E complexo de inferioridade, gente, não é só você pensar: eu sou menos do que fulano. Não, complexo de inferioridade te fere ao ponto de você ir fazer uma prova e ver pessoas ali e você falar: cara, já reprovei. Já deu errado, não vai dar certo isso aqui não. Posso fazer do jeito que for, que eu não vou conseguir passar. O complexo de inferioridade faz você chegar em qualquer lugar mais bonito do que todo mundo e se sentir inferior. E por muito tempo eu me senti assim, até quando eu descobri que eu sou filha de um rei. Não importa a minha aparência, não importa como eu estou, como eu sou, para onde eu vou. Eu tenho um pai que é o rei. Eu tenho tudo. E não importa o que vocês vão falar para mim, isso não vai ter a capacidade de mexer com os meus pensamentos, que já curvado ao meu Senhor entenderam quem eu sou. Sabe, eu não sei se vocês já viram pessoas que tiram 10 mil fotos e só postam uma. Porque ela fica tão preocupada com o que os outros vão pensar. Nossa, tem um biquinho torcido aqui, vão falar o quê? Um fio de cabelo bagunçado, vou tirar de novo. Arruma e tira a foto. Não ficou bom. Tira 1000 fotos. E até fazem uma graça com isso. Que a graça do feio é tirar muita foto e só salvar uma. Que ser bonito não tem graça. Você tira uma foto e posta. Eu consegui me desprender disso. Tem um cara que é muito desprendido disso, é Nozinho. Mas Nozinho é bonito, né? Ele pode ser desprendido disso. A gente tira uma foto e fala: ih, Nozinho, não ficou muito legal. Não tem nada não. E eu queria tirar foto mil vezes. Eu até fazia uma graça com os meninos que eu falava: deixa eu ver se todo mundo ficou bom. E dava um zoom só em mim. Se eu fiquei bom, todo mundo ficou bom. Mas eu parei de fazer isso. Aprendi com o Nozinho e aprendi com Deus também. Nozinho é bonito, mas aprendi com ele. Outra coisa que a rejeição faz com a gente é tentar nos tornar narradores da nossa própria história. E aí, na psicologia, eles até chamam isso de ser narrador de sua própria história, de uma profecia autorrealizável. A pessoa sai de casa, aconteceu isso também com o Mefibosete. Vocês viram aqui que teve uma parte que o Davi falou para ele: não tenha medo. Será que Davi falou não tenha medo porque ele chegou rindo? Ah, beleza, estou na casa do rei, vou ganhar tudo. Não, ele devia estar tremendo. Ele devia estar tão assustado que Davi teve que falar: ei, calma. Eu não vou te fazer mal, não. Eu vou te dar tudo que você tem direito. Sabe, talvez Mefibosete foi à estrada todinha pensando: morri, deu ruim, morri. Certeza que eu morri. Mataram meu tio, mataram meu pai, mataram meu avô, vão me matar. Eu sou o último dessa geração e eles estão querendo acabar com tudo. Vão me matar, vão matar os meus filhos e vai acabar tudo bem aqui mesmo, quando eu chegar na frente do rei. E ele deve ter ido pensando nisso, mas quando chegou lá, e aí, quando chegou lá, na verdade, todo o corpo dele já estava revelando o que tinha no pensamento dele. Porque tem uma coisa que acontece: todos os seus sentidos, sua visão,
seu olfato, seu paladar, tudo que você tem, seus movimentos, vão trabalhar para que o seu cérebro no final esteja certo. O seu cérebro faz isso. Ele trabalha com os seus sentidos para provar que ele mesmo está certo. E existem até pessoas que saem de casa e falam, não, ninguém na igreja não gosta de mim. Não sei por que eu estou indo naquele lugar. Ninguém gosta de mim ali, ninguém vai sentar perto de mim. Ninguém gosta de mim, ninguém me quer por perto. E a pessoa vem falando tanto isso, que quando ela chega aqui, todo o comportamento dela, tudo, ela se isola. Todo o comportamento dela é para que ninguém se aproxime dela. Aí no final ela vai embora e fala, tá vendo? Eu falei que ninguém gostava de mim. Eu sabia, ninguém gostava de mim. Mas cara, todo o corpo dela trabalhou para provar o que o pensamento dela estava falando. Todo o corpo dela. E aí talvez você saia de casa e fala, vai dar tudo errado hoje. Certeza vai dar tudo errado. Dá tudo errado. Aí você volta e fala, sabia, eu estava certa. Eu disse que ia dar tudo errado. Alguma coisa estava me dizendo que ia dar tudo errado. É a sua profecia autorrealizável. Você narra a sua história como se você fosse aquele narrador da historinha do Pica-Pau, que ficava falando mais alto e depois o Pica-Pau fazendo. Você é aquele narrador e você também é o Pica-Pau. Você fala o que vai acontecer e você cumpre o que você mesmo narrou. É isso que você faz quando você se torna o narrador de sua própria história. Então nós já entendemos até agora que nós devemos cuidar dos nossos pensamentos. E a boa notícia que eu quero dar para vocês aqui agora é que vocês não precisam ser narradores das suas histórias, porque a sua história já tem um narrador. A minha história já tem um narrador. Jesus Cristo de Nazaré já narrou a sua e a minha história. E agora o que eu preciso fazer? Eu só preciso viver o que ele já narrou. Simples. Eu só preciso acordar, colocar os meus pés no chão e falar, que dia lindo. O meu Senhor narrou para mim um dia maravilhoso. E hoje eu vou cumprir a narrativa dele. Nada vai sair fora do que ele já narrou. Porque o Senhor não é aquele que narra e fala, opa, correção. Vinícius vai chegar no posto e vai dar tudo certo. Opa, correção. Ele vai cair no buraco, vai sujar o uniforme, vai voltar. Opa, correção. Não. Ele narra a sua vida antes de você nascer. Ele não fica narrando todos os dias uma nova história. Ele narra antes de você nascer. Antes de você nascer, já tinha uma história escrita para você viver. E agora é sua opção, viver essa história ou não viver essa história. Amém? Então, quem aqui entende que é filho de Deus, que é príncipe, que é princesa, fique sobre as plantas de seus pés. Sabe, o pastor vai orar aqui agora. Eu queria que vocês fossem bem intencionais nessa oração. Eu queria que vocês começassem a lembrar algum momento em que te deixaram cair ou que te derrubaram. Porque uma das formas de sermos curados dessas feridas que nos causaram é lembrando o exato momento. Sabe, às vezes dói. Essa semana passada eu passei por um processo disso. Teve algo que me feriu, algumas pessoas que me derrubaram e aquilo me feriu demais, me feriu na alma. E eu comecei a orar a respeito daquilo e teve um dia que eu falei, Deus, eu estou curada. Eu estou pronta para ficar diante dessas pessoas e perdoá-las. Eu estou totalmente limpa dessa ferida que me fizeram. Só que aí na semana passada, eu nem tinha encontrado com essas pessoas. Na semana passada eu vi a pessoa longe de mim. E me doeu de novo como se fosse o primeiro dia daquela ferida. E aí eu comecei a falar, meu Deus, onde foi que eu comecei a imaginar que eu estava curada? De onde foi que eu tirei que já estava tudo resolvido, sendo que não estava? E aí é uma das coisas que a rejeição faz com a gente. Talvez o seu cérebro, para não passar por aquela dor, simplesmente apagou aquela dor. E aí você fala, já estou curado, eu já esqueci, eu nem lembro mais. Mas quando você tem um contato com o cheiro daquele momento, já dói tudo de novo. Você não está curado. E aí eu quero que você comece a trazer na sua memória, sem medo de voltar a esse momento. E comece a falar, Deus, eu preciso ter os meus pensamentos voltados a Ti. Eu não posso ser o tipo de pessoa que vai viver e que vai coordenar tudo que eu vou fazer por emoções. Eu não posso me mover por emoções. Jamais. Eu quero me mover por aquilo que tem no seu coração. Eu quero me mover por aquilo que o Senhor já narrou para a minha vida. Então, Senhor, comece a trazer à minha memória quando eu fui ferida.
Em que momento, em que ponto da minha vida me derrubaram e hoje eu estou tendo todas essas atitudes por causa desse momento. Sabe, não foca em parar de agir errado igual você está agindo, mas foca em descobrir qual pensamento errado está gerando uma emoção errada, que está gerando um comportamento errado. Amém?